A consciência do movimento libertador, ele divisa uma responsabilidade amorosa diante do compromisso e um despertamento da consciência que passa a tomar uma noção e aprimorar daquilo que eu preciso trazer à luz de dentro de mim, que está oculto, para fazer a devida abordagem. Talvez algo que está numa condição de que é visível, mas não deve ser visto, e que, mesmo que esteja acobertado, se existe uma orientação que aquilo deve ser deixado num canto, eu consigo trazer aquilo e iluminar de forma adequada para ventilar aquele assunto, aquela realidade. E isso leva à tomada de consciência, associação de imagem, influxo de ideia, confronto benéfico e construto de sinapse nova, feixe que auxilia no próximo passo. No livro Autodescobrimento, uma busca interior, pelo espírito Joana de Ângeles, no capítulo 4, no subtópico que vai falar do inconsciente sagrado, diz um pouquinho da condição que eu adquiro à medida que mergulho a consciência e o enfrentamento. Até porque a capacidade de trazer à baila, que passa até pela cura do falar, quando eu consigo trazer aquilo comigo e fazer aquele enfrentamento, aquele olho no olho, comigo mesma, isso viabiliza que se abra a comporta psíquica que me auxilia nessa patamar que eu vou de um degrau a outro e me permite fazer o confronto e me agigantar, me ascender sobre a realidade em volta para ir em busca daquilo que pede realização. Daí, isso leva a um discernimento, a um tirocínio, a uma circunspecção, que é a caridade com o saber, essa sabedoria, que leva a uma paz, não indiferença, a um sentimento de afeto não passional.
E nisso entra a solidarização, que se torna algo harmonizado em mim, equilibrado, sem que eu me excite demais com aquela situação, me exalte, nem me condoa, me compadeça de tal forma que me desestruture. Mas é um movimento que eu passo a fazer para, via renúncia, auxiliar o outro, que é equilibrado em mim. Tinha uma moça que ela estava grávida e ela havia saído da casa do um zelador que tinha convidado ela para estar com ele, pelo pai da criança ser marginal, e houve um confronto com a filha desse zelador que menoscabou a presença dela ali. Ela havia ouvido, saiu, e depois de ficar uma noite na prisão por ter ido no barraco dela e ter traficante lá, ela foi para uma casa morar com 3 prostitutas. Ali ela passou a conhecer a realidade que elas viviam, e ela grávida, e havia ali se imbuído de ajudar ali a casa, dentro da possibilidade dela, que por estar grávida seria difícil ela arrumar emprego, então ela precisou ficar em casa nesse período da gestação. Quanto as meninas que estavam ali com ela, uma senhora e 2 moças, com o trabalho durante a noite na prostituição, acabava que com o dinheiro estava juntando para pagar o parto dela. E isso mostra essa questão da solidariedade, do altruísmo. Quando eu, mesmo em meio a uma situação complexa, até quando se considera o risco que uma pessoa corre nesse tipo de vida, e teve uma delas que chegou em casa depois das outras nesse dia e estava machucada, a blusa rasgada, a boca sangrando. Ela havia sido agredida por um cliente. E a dificuldade, até moral, que uma pessoa dessa vive, pelo fato de acabar estabelecendo conexão com obsessor desencarnado, que tenta levar a uma viciação pelo sexo. E ela ali havia prometido que ia procurar emprego em outro local para elas, que ia ver se conseguia algo diferente para cada qual seguir. E mesmo em meio a esse risco ali e a essa situação, como que uma se tornou o anjo bom da outra e apoiou e amparou no momento ali que ela mais precisava, que estava com a gravidez, não tinha para onde ir. E isso diz dessa que passa por uma atitude concreta, quando acontecia de pegar uma parte do salário que ganhava, que já era pouco,
de deixar de gastar em algo para mim, deixar de ter alguma regalia, de comprar algo que gostaria, de ir num salão, de, como foi comentado lá, que uma delas tinha parado de ir em salão, no caso tinha costume de ir, deixar de comprar algo que chamou minha atenção para juntar para ajudar ela no parto dela, para usar aquilo para alguém que imagino que vai precisar daquele dinheiro. Isso mostra como o auxílio lúcido, ele abre caminho. A intenção verdadeira, nobre, pura, de estender a mão para o outro. E quando existe essa intenção, até a forma de fazer isso se abre. Se é verdadeiro, o caminho para seguir aclara. E me ajuda a fermentar, trabalhar ideia, plano, que me levará a alcançar aquilo que intento. E isso é uma experiência de fidelidade, de ter essa lealdade ao movimento crístico, que é algo que desperta a saudade de Jesus, está sendo despertada nesse momento que se vive, que já prenuncia um movimento, um caminho que descortina. E aí existe o aprimoramento da intuição, isso passa pela vidência, pela audiência, porque a aparição é quando eu vejo um espírito de olho aberto. Mas na vidência, quando acontece uma clarividência, eu vejo mesmo de olho fechado, na minha frente, atrás, do lado, que é um caminho da inspiração, da intuição, do insight, da abstração, que me auxilia a eterizar o mecanismo de aprimore. O mesmo ocorre com a audiência, porque se eu ouço um som pelo ouvido, com ele destampado, e ouço, é algo que fere um sentido da audição. Mas se, independentemente desse ouvido físico, ele fechado, eu ouço algo,
aí a audiência, que permeia essa capacidade de refletir o meu passo e permanecer firme mesmo em meio à turbulência. Quando essa disposição ocorre, é um trabalho que eu pego e essa enxada, ela só é bem-vinda quando eu sigo com ela na mãe dessa terra, com Jesus. E é aí que ela produz. Por isso, a importância de silenciar minha vaidade, meu impulso menos nobre, meu egoísmo, porque isso dificulta. Haja visto que pode me encontrar um, um impulso desse tipo, que, em sendo meu ego, pode vir inconsciente ao meu encontro e tentar derramar esse conteúdo sobre mim. Quando se considera o critério de popularidade, é preciso ter cautela, porque a sombra, ela tem trânsito livre, ela é ovacionada, ela é aplaudida, tem holofote para ela. Mas a intenção sincera, ingente no bem, encontra a perseguição gratuita. E isso, Joana vai falar aqui no artigo Fiel até o Fim, do Reformador, a revista desse mês, que é um momento de indisposição, contraposição em relação à leva do edificante. E que a elite diabólica, ela vem ao encontro desse esforço meu, que precisa, ao invés de me fazer pensar em desistir, fortalecer meu mecanismo de continuar. Isso é o cósmico, o destino, fiando essa teia e mesmo em meio ao golpe que eu receba, é imperioso seguir com a alegria de quem se percebe com o dever cumprido. Isso
vai valer para uma realidade de loucura que ocorre, de cambaleio, em que se transforma em autômato, de sensação mentirosa, de ilusão, de triunfo, embuste do ego. O caminho é seguir com Cristo.